depois é o offline. Que legal, legal. Então, pronto, gravando? Olá, nossos amigos do programa Segundo Tempo. Estamos na gravação do nosso episódio número 20 e hoje com o grupo completo. Estão presentes à mesa Fábio Nepomuceno. Boa noite, pessoal. Boa noite, nossa convidada, Paula. E olha, o time completo, raras vezes, quase. É verdade. E também está presente Rogério Lovatel. Olá, pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao nosso 20º programa aí. Também na nossa mesa Aldoir Moraes. Boa noite, pessoal. Boa noite à mesa. Hoje a seleção tá forte aqui. E a nossa convidada especial dessa noite, Paula Buffon. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite, todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Então tá bom. Eu sou o Fábio Guerra e convido vocês a acompanhar o programa Segundo Tempo nas nossas redes sociais. No nosso LinkedIn, Instagram, Facebook e no nosso site programasegundotempo.com.br. E para darmos início às nossas atividades, ao nosso bate-papo, vamos já convidar a nossa convidada para falar como você vê essa tua experiência do direito, da advocacia previdenciária para os nossos ouvintes do programa Segundo Tempo. Mas já começou com uma pergunta extremamente importante. Né? Vou me apresentar primeiramente. Claro, né? Paula Buffon, meu nome. Eu sou advogada, especialista então em direito previdenciário. Atuo há 11 anos com direito previdenciário e há 12 anos como advogada. Hoje, então, falando do planejamento previdenciário, que é especificamente, né, do pessoal mais do segundo tempo, geralmente 37, 38 anos, as pessoas já começam a se preocupar com o planejamento previdenciário. Por quê? Porque as pessoas estão se tornando mais previdentes. Então, pensam, nossa, e lá adiante, quando eu tiver 60? Antes se pensava na aposentadoria a 60 anos de idade, 65 anos de idade, a aposentadoria era para uma pessoa idosa. Hoje não. Se planeja muito antes a aposentadoria, com o valor da aposentadoria que eu quero, então eu já planejo o que eu vou contribuir, como é que eu vou agir, enfim, nos meus recolhimentos. Isso é bem importante. Eu tenho gostado muito e com a reforma da Previdência isso se tornou muito mais frequente. Essa busca anterior, então. Com a reforma, tu vê que mudou a busca, aumentou a busca ou o pessoal realmente deixou de lado? Tipo, bom, não vou me aposentar nunca mais mesmo, então azar. Pelo contrário, do perfil do nosso cliente, a busca aumentou. Mudou um pouquinho o perfil do cliente, de pessoas, eu diria assim, fizemos um levantamento do nosso perfil de cliente e ele vai ali entre 40 e 41 anos de idade a 55. Na maioria homens e com aposentadorias concedidas nesse meio tempo, tá? Nesse período de 41 a 55. Então existem diversos recursos, diversos direitos que as pessoas desconhecem e podem utilizar para melhorar o tempo de contribuição, de serviço para a aposentadoria antes, então. Conseguem se aposentar antes utilizando desses recursos, desses direitos que são desconhecidos por muitos. Então, agora com a reforma da Previdência, as pessoas têm buscado conhecer mais desses direitos. Por isso que então vem a busca e não deixei de lado. Com certeza, algumas pessoas se deram conta de, bom, eu tenho 20 e poucos, 30 anos, talvez eu vá me aposentar somente por idade. E aí deixam de lado. Mas isso já acontecia, Fábio, antes. Já acontecia antes, eu recebia muitas pessoas no escritório com 60, 61 anos e, bom, agora eu tenho a idade, mulher no caso, na época, antes da reforma. Tenho 60 anos de idade, e agora? Posso me aposentar? Não, também tem que ter carência, também precisa de contribuição. Não é só ter a idade, são os dois requisitos, requisito etário, mas também tem que ter carência. Então, hoje, muitas pessoas estão pensando, bom,
a reforma ela criou esse desestímulo para alguns, nesse sentido, de quem não estava no meio do caminho, de quem está começando no mercado. Porque realmente, a aposentadoria que se fez com a reforma da Previdência é uma aposentadoria programada. Eu vou me aposentar aos 65 anos de idade, homem, se eu hoje me vincular à Previdência. E as pessoas comentam muito sobre a Previdência, mas por que eu vou pagar? Vai saber se eu vou me aposentar? Porque sempre há essa desconfiança de que o sistema previdenciário é deficitário há muito tempo, né? E claro que o governo injeta dinheiro para isso, né? E as pessoas acreditam que isso aí vai quebrar, não vou receber aposentadoria. Qual a tua percepção sobre isso? É fato? É simplesmente uma hipótese que vai quebrar, que não vai pagar? Isso existe? Olha, Fábio, eu discordo que é deficitária, discordo. Meu trabalho de conclusão do curso em 2008 foi esse, o falso déficit da Previdência. Então, assim, teve uma discussão muito grande, inclusive teve ação pública aqui em Caxias, teve audiência pública aqui em Caxias, na Câmara de Vereadores, participei, a OAB foi muito ativa também, no Brasil inteiro a OAB foi muito ativa por causa da reforma da Previdência, demonstrando que não há déficit. O que acontecia? Era mostrado um cálculo trazendo em consideração também o gasto com a assistência social. Então esse é o meu ponto de vista, né? Existem pessoas que defendiam o outro lado, e ok, respeito, mas eu não acredito no déficit, não acredito que vai quebrar, acho que as pessoas devem contribuir para a Previdência, devem acreditar na Previdência. Teve essa alteração, mas enfim, há muitas formas ainda de buscar seus direitos previdenciários. Inclusive, para quem já estava aposentado, também revisão de aposentadoria, não deixem de acreditar, porque esse déficit eu acredito que não existe. É bem interessante, até agora estou lembrando que também o pessoal comentava a questão rural, né, que quando começou essa questão porque não, isso é mais recente, na verdade que foi 88, 89, não lembro agora, que começou a questão da aposentadoria rural, né. E diz que isso que puxou um pouco para esse tal déficit, né, que suposto déficit. Sim, eu discordo. Discordo disso, até porque o trabalhador rural ele precisa de um estímulo muito grande para seguir na agricultura. Se o agricultor parar de trabalhar, a gente morre de fome. Então ele precisa de um estímulo. E como é um direito social, ele precisa ser sustentado. Lógico que há uma contribuição também. O agricultor ele contribui com o bloco de notas. O fundo rural, né? Exatamente, ele contribui na prefeitura. Fora, enfim, né, toda essa questão social que o agricultor nos traz. Eu vou muito em defesa disso, que acredito que não vem daí déficit daí. Agora, a gente tem desvinculação de receitas, por exemplo. A desvinculação de receitas que era 20% passou a 30%. Então, há déficit, né? Fica aí esse questionamento. Se aumentou a desvinculação de receita, eu posso tirar dinheiro da Previdência, do fundo de Previdência? Sim. Né? É uma questão, é o mesmo caixa, vamos dizer assim, para várias coisas. É um questionamento que se faz. Poxa, se tu pode aumentar, se eu tenho uma despesa em casa, tenho uma receita em casa, enfim, tenho uma receita em casa, eu posso aumentar uma despesa, um percentual de despesa para determinado assunto, é porque eu tô com bom caixa. Senão eu não aumento minha despesa, né? Então, fica aí um questionamento. Será que realmente há o déficit, né? Paula, nessa linha que o Fábio estava perguntando, da crença das pessoas, né? No Brasil, a gente estava falando ontem com o Lovatel, né? Em 2017 teve o maior índice de pessoas ocupadas, né? Trabalhando, produzindo, gerando riqueza, enfim. E agora a nossa pirâmide de faixa etária, né? de idades, ela vai chegar em 2035, 2040, vai praticamente inverter. Até 2060 a base vai ser muito menor, então, de pessoas jovens, porque o nosso Brasil está envelhecendo, né? Nessa linha, assim, você acredita que, dentro também dessa crença popular, bom, o Brasil está ficando velho, tem cada vez gente menos produtiva, e com essa conversa também do déficit, para onde que a gente vai caminhar, assim? Será que os nossos filhos vão conseguir ter uma previdência daqui 20 anos, 30? Sim, acredito que sim.
Eu até acrescentaria a expectativa de vida, né, que tem aumentado. Exatamente. Era aí que eu ia. Que é um outro item, né? Exatamente. Quando eu tinha 20 anos, talvez, 15 anos, eu olhava o pessoal de 40 e eu achava que era idoso. Né? Eu fui ler um jornal que tem na UX até, volto nisso. Eu fui ler um jornal na UX do ano que eu nasci, 81. O ano que eu nasci tinha lá, idosa de 41 anos morre atropelada por um caminhão. Tá aqui, uma idosa de 41 anos, ativa, e pretendo ficar muito tempo ativa aí, né? Então, eu acho que isso também inverteu. As pessoas vivem mais, mas elas vivem mais produtivas. Então, eu acredito que não vai não ter. A não ser que, obviamente, como é um sistema contributivo, os nossos filhos, né, a próxima geração, vai ter, contanto que contribua. Se não contribuir, obviamente, não vai ter. Mas hoje há alguma... Eu sei que tem assistência social, que é um benefício que não precisa contribuir. Né? Mas fora isso, para os outros benefícios é necessário. É contributivo. É que aí é uma diferença. Então nós temos a Seguridade Social, que é o maior, e há um tripé, que é a saúde, SUS, a assistência social, que não é contributiva daí, e a previdência. A previdência, que é onde eu atuo, e também benefício da assistência social, que é o benefício de prestação continuada, que o Fábio se refere, não é contributivo porque ele é da assistência social. Ele não se refere à previdência. Benefícios da previdência, todos aí sim, são contributivos. E aí o benefício assistencial é para a pessoa idosa, realmente, que não tem contribuição ou que, enfim, hoje está numa situação mais precária, né, que se enquadre nos requisitos legais, ou uma pessoa com deficiência, sim, aí pode se enquadrar no benefício assistencial, que não é contributivo. Aí sim, se não é previdenciário, é contributivo daí. Comentou da questão da reforma da Previdência, que houve uma mudança e que um pouco tem muita gente que desconhece esses caminhos que podem ser utilizados, como o aumento de tempo de contribuição. Cita alguns aí que um pouco já pegou um caso com um cliente teu que porventura, poxa, não imaginava que podia se aposentar e pôde se aposentar ou pôde aumentar o tempo de contribuição. Daqui a pouco a gente já está aposentado? Olha só, isso é fantástico. Eu minha carteira de trabalho. Eu também, né? Eu não ganhei uma consulta, imaginei. É só uma opinião. Se puder dar uma opinião. É só uma olhadinha. Olha, meus olhos brilham quando eu falo nisso, né? Eu amo o que eu faço, então tem N exemplos, a gente vê todos os dias, a gente conversando com os clientes e eu aprendo muito com eles. Tem muitas situações, a gente tem a aposentadoria da pessoa com deficiência. Eu trabalho muito com essa aposentadoria, talvez porque gosto muito de trabalhar com pessoa com deficiência, então acaba atraindo, e eu tenho muitas aposentadorias da pessoa com deficiência no escritório, e realmente as pessoas, numa forma geral, desconhecem essa aposentadoria. Então eu vou partir diretamente para esta, que é assim, brilhante, no sentido de defender os direitos da pessoa com deficiência. É necessária, né? Muito necessário, porque eles estão numa certa desvantagem, uma certa desvantagem na sociedade, e isso não significa benefício assistencial. Não é assistencial, é previdenciário. A pessoa contribuiu e ela vai ter uma aposentadoria um pouco diferenciada, né, especial para esse tipo de pessoas com deficiência, que pouco é falado. Eu recebo muitas pessoas que dizem, olha, eu já estive olhando sobre isso e ninguém nunca me falou. Será mesmo que eu tenho esse direito, sabe? Vamos em busca. E, logicamente, como é que funciona essa aposentadoria? Hoje, o que preocupa as pessoas quando ela busca a aposentadoria dela? Com quanto eu vou me aposentar? Então, isso é uma busca que é bem real e deve existir realmente, né? Esta aposentadoria é 100% da média
do que a pessoa paga. Então ela não tem nenhum redutor. Isso que é bem diferente, né? Isso é De importantíssimo. nós até, né? Sim. E essas questões, elas são mais a nível judicial? Realmente a pessoa tem direito, você nota que daí encaminha de forma administrativa mesmo? Muitas vezes é reconhecido administrativamente. Uhum. Eu vou falar que o ideal é que tenha um advogado representando essa causa. Não é puxando a brasa para o assado da advocacia, mas é porque realmente é uma aposentadoria complexa. Uhum. Ela tem uma perícia biopsicossocial, que a gente fala, é uma perícia com o médico e uma perícia com uma avaliação, na verdade, daí, com o assistente social, extremamente importante. A pessoa tem que ser conduzida a isso. Se ela não tem conhecimento de que existe essa aposentadoria, infelizmente ela não vai ser orientada nesse sentido no INSS. Né? O mundo ideal seria, mas não é o que acontece hoje, ainda mais hoje com o INSS digital, a pessoa vai lá e encaminha a sua aposentadoria, ela não tem a informação. Né? E essa questão do valor do benefício, porque agora acho que até meio que nivelou, porque até um tempo atrás o salário mínimo ele reajustava num índice maior do que o benefício da Previdência, se eu não estou enganado, né? E a gente sempre dizia, bom, vai chegar um momento que todo mundo vai estar ganhando um salário mínimo, porque se o benefício não reajusta na mesma proporção, né? Sim. E isso é fato? É isso mesmo? Isso pelo mecanismo de reajuste vai continuar dessa forma? Olha, Fábio, cálculo atuarial refere realmente a essa situação que tu colocaste. Eu acho que é bem possível que, dependendo do tempo que a pessoa recebeu o benefício, a equiparação com o salário mínimo ela nunca vai existir. Não existe equiparação com o salário mínimo, é uma liberdade de economia, né? Então, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, o salário mínimo aumenta 10%, meu benefício aumenta 6%, o salário mínimo aumenta mais 10%, meu reajuste de benefício é 13,5%, 4%. Perdeu. Muitas pessoas a gente recebe no escritório com essa situação. Olha, eu me aposentei com 3 salários, estou ganhando 1,5%. Não existe equiparação salarial. Isso foi uma busca que muitos profissionais tentaram. Teve um período, há muito tempo atrás, eu não advogava ainda, que teve uma equiparação, uma revisão para equiparar, mas há muito tempo atrás ainda. E hoje não existe mais essa situação. E isso faz com que as pessoas pensem, bom, vou pagar sobre o salário mínimo então, né? Também quer se aposentar com 42 aí, vai ver até os 130? No mínimo vai aposentar com 41 já. Com 41. É possível, é possível. É possível. Mas isso não faz. Depois eu pego a minha carteira. Mas eu também sou contador, trabalhei um pouco. Não trabalhei com aposentadoria, né? Mas a gente convivia com isso, né? E a gente mesmo falava para os clientes: bom, olha, tu está começando agora, tu tem pouco tempo de contribuição. Bom, como sempre o salário mínimo está reajustando no nível mais alto do que o benefício, bom, dependendo do caso, paga um salário mínimo. Me parece que isso faz com que as pessoas tenham essa consciência, e isso é ruim, acho que até é ruim para o sistema de previdência, isso, né? Mas realmente faz sentido isso? Daqui a pouco a pessoa que está começando agora, ela tem a opção de pagar sobre um salário mínimo sobre um valor maior. Sim. Nem colocar que ela é empregada, né? Daqui a pouco ela trabalha por conta. Há algum caminho diferente disso? É temerário generalizar. A generalização ela pode ser muito temerária nesse caso. Eu acho que, como é um sistema solidário, o ideal é que a pessoa recolha sobre a renda que ela oferece. Sim. De princípio isso, né? Logicamente, se a pessoa procura um advogado, preventivamente já vai se fazer um planejamento, e o planejamento envolve isso. Vou dar um exemplo assim, bem clássico que a gente... O exemplo desta semana. A pessoa era empregada, então ela recolhe sobre carteira de trabalho, folha de pagamento, não tem escolha, é aquele valor ali. Passou a ser empresária ou contribuinte individual. Ela disse, bom, agora quanto eu recolho e quando eu vou me aposentar?
um cliente com 37 anos. Bom, você vai se aposentar em 2040 e poucos, não lembro exatamente. E quanto eu pago? Teto, mínimo, médio, né? Enfim. O que a gente levou em consideração? Eu não lembro do resultado, mas o que foi levado em consideração? Se pagar sobre o teto, claro que ela vai ter que ver o que ela faz de retirada, de prolabore, enfim, vai ser em cima disso, né? Mas, quanto ela paga de imposto de renda se ela recolher sobre 7.087? Pensa que esse aí não volta. Sim. Ou se voltar uma pequena parte. A Previdência volta. Sim. A Previdência está contribuindo para receber em algum momento. Então, e quanto vai receber se pagar sobre 7.087? Quanto vai pagar de imposto de renda? A informação que eu tive dessa pessoa foi que pagaria de imposto de renda R$ 1.900 mês. E que quando pagava isso, recebeu de volta R$40. Então, 1.860 mês, talvez, né? Enfim, ou 1.900 mês. Sim. Isso vai valer a pena pagar sobre esse valor? Isso também tem que ser considerado. Então, não é só a contribuição previdenciária, é tudo o que envolve. Eu costumo olhar a família. Quanto essa família quer ter de renda? Não é só o homem, o cliente em si. É ele, é a esposa, são os filhos. Que idade tem os filhos? E é bom lembrar, acho que você pode também comentar que questão de pensão, auxílio-doença, não é somente aposentadoria. Exatamente. Que acho que é o mais importante, né? Nesse trajeto daqui até lá, e foi uma situação que se viu com essa pessoa. Tem uma filha de 5 anos. Uma filha de 5 anos, se chega a acontecer alguma coisa contigo de invalidez, quem sustenta é essa criança? E de que forma? Mínimo, né? E se veio a falecer, né? Como é que é a família? Como é que é essa estrutura familiar? A gente precisa olhar diversos fatores para fazer um planejamento previdenciário. Não somente recolhimento pronto, é isto. Lógico, a gente tem um checklist de perguntas, de questionamentos para fazer para o cliente quando ele chega, porque a gente já tem uma linha para chegar naquilo, mas é dessa forma. Não tem como generalizar, sim, assim, sim. Não, paga até essa é a receita do bolo. Não, às vezes modifica, dependendo da situação. Deixa eu te pedir 2 opiniões. Opa! 2 opiniões. Você carteira também. Que privilégio! Não, mas eu acho Cartão? que tem tudo a ver com a gente, tá? Vou pegar o meu caso, tá? Só uma opinião. Um amigo meu. Um amigo meu que está contribuindo. Casos concretos. Ele tem uma empresa de TI. 46 anos, que tá? desenvolve sites e portais públicos, casualmente em Caxias do Sul. E é apoiador do programa Segundo Tempo. Mas, neste caso aí. Não, essa é a pergunta. Então, 46 anos e eu nunca sei, tá? Contribuo, sei lá, 25, 27, desde os 15, tá? Eu tava na segunda aposentadoria. Aí esses dias eu falei. Aí até falei esses dias, é 40, 55, 90 lá que tinha os pontos, não sei o que. Aí um me disse, é 65, aí o outro vai pagar pedágio e realmente não sei até quando que eu vou contribuir, tá? Certo. Essa é a primeira, tá? E a segunda acho que envolve bastante o nosso público, a questão dos professores, né? Vale a lei dos professores, 25 anos, não sei, tá? Porque que todos nós somos, né, professores e daqui a pouco vale a pena. Até um amigo meu disse, vou ver se eu continuo pagando, porque falta até um pouco para me aposentar como professor e depois é possível ou não, tá? E aí se vale professor de ensino superior, né? Aí é que tá. Claro, eu não vou dar uma consulta não, só, mas o que eu eu acho que é importante falar... Emite boleto, faça a consulta, depois precisar protesta. Fica gravado. Mas eu acho que é bem pertinente porque, cara, sim, todo mundo... com certeza. Com que idade tu vai se aposentar? A gente não sabe, é com 65. certeza. Para isso que existe o nosso trabalho, tempo, extremamente né? importante. O planejamento ele é bem isso, Lovatel. Ele vai trazer justamente, olha, eu tenho X tempo de contribuição e X de idade. E eu tenho possibilidade de mudar meus recolhimentos. O que eu faço aqui? Vamos olhar.
Primeiro, porque a gente tem sistemas de cálculo, programas de cálculo, a gente tem institutos que a gente contribui para que possa, né, nos servir com programas de cálculo. Não faço tudo de cabeça. Mas o que a gente tem conhecimento é o direito, até para olhar se o cálculo está adequado, se tem coisas que no cálculo não cabe e que a gente sabe que tem o direito, então tem que conhecer exatamente para saber como aplicar, inclusive o cálculo, e verificar se ele está correto ou não. Não existe inteligência artificial ainda para isso, então. Mas assim, antes da reforma da Previdência, o que eu tenho para te dizer? Professor, 25 anos, não é o professor universitário. Professor, era 25 anos de atividade de sala de aula. Então, 25 anos sim, aposentava. A mulher se aposentava com 30 anos, o homem com 35 anos, ou com 60 anos de idade, aposentadoria por idade a mulher, 65 anos o homem, e aí 15 anos de contribuição ambos para aposentadoria por idade. Independente da idade, no caso dos 30 ou 35 anos, para aposentadoria por tempo de serviço, mas isso mudou. E aí, com a reforma da Previdência, veio principalmente o seguinte: a aposentadoria da pessoa com deficiência não mudou, tá? Existem graduação de deficiência, então a deficiência grave, a leve e a moderada, homem e mulher, são diferentes os tempos que precisam de contribuição. Mas o que mudou? Para quem hoje entra no sistema previdenciário, a aposentadoria por idade do homem é 65 anos. Da mulher é 62 anos. Não tem choro. Quem entrar no sistema hoje, nossos filhos... Entrou hoje essa aposentadoria programada. 15 anos de contribuição mulher, 20 homem. Isso mudou, daí aumentou 5. Uhum. Mas isso é fácil, isso a gente olha na lei e a lei diz isso. Pronto. Isso lança no Google, talvez o Google mesmo já vai te trazer essa informação. Mas o que entra em cada coisa aí? Que de recolhimentos que conta? Qual é o percentual que eu vou me aposentar? Eu posso descartar contribuições. Quais eu vou descartar? Mas aí eu perco tempo, minha alíquota muda. O que eu faço? Então, para isso é importante. Por isso que não dá para generalizar, Fábio. Sim. Porque são muitas questões, muitas nuances ali que pode modificar numa aposentadoria. E isso nós falamos só por idade, que é a mais simples, sim, aparentemente. Por tempo de serviço, aí nós temos o seguinte: o que a reforma trouxe? As aposentadorias programadas. Então, ela chama de aposentadoria programada, mas já era um benefício programado a aposentadoria, porque não é um risco social iminente, né? E aí o que vem? A reforma disse o seguinte: bom, quem faltava 2 anos para se aposentar paga um pedágio que é 50% daquilo que faltava, por isso que falam do pedágio. Então, bom, faltava 2 anos para me aposentar, eu tinha um homem, né? 33 anos de contribuição, me falta 2 anos, eu pago os 2 anos mais 50%, pedágio, estou aposentado. Por que regra? Pela antiga. Porque é uma transição. Então tem fator previdenciário, sim. Mas se eu esperar? Bom, se tu esperar, pode ser que tu te aposente com 100. Existem aposentadorias e regras de transição que não tem limite de 100%. Então pode se aposentar com mais do que 100% da tua média. Tu faz a tua média subir. Ou tu ou tu podes descartar contribuições, mas com isso, descartando contribuições, tu acaba descartando o tempo também. E descartando o tempo pode mudar a alíquota, o percentual do salário de benefício. O que é salário de benefício? É a média dos teus salários. Pode mudar essa média, mudar o percentual sobre a média que tu vai receber. Ele é complexo, sabe? Ele é complexo e mágico. É fantástico de trabalhar com isso, porque a gente vê o quanto a gente consegue modificar a aposentadoria de cada pessoa, o quanto, bom, pode vir lá, Louvatel, e acontece toda semana. Alguém veio essa semana, bom, já tem direito a se aposentar. E sabe o quê? Tu vai te aposentar com 65% da tua média, por exemplo, né? Mas se tu esperar... Quando 10 salários? Fazendo média de 10? Tem um teto. Aqui é 30. O teto é 7.087. Mas é a média, 10 de contribuição. Daí tá pagando mais que o teto. E aí, então, se essa pessoa,
Pô, mas se tu esperar 3 anos, tu vai te aposentar com 80. 2.000 a mais, talvez, 1.000 e pouco a mais, enfim. O que o advogado previdenciarista faz? Ele calcula isso, ele vai orientar a pessoa os caminhos que tem para buscar, né, intermedia essa situação, Sim, até encaminha. para aumentar a média, sei lá. Claro, né? claro. Daqui a pouco, né? Sim. Mas resumindo, nós aqui vamos se aposentar só com 65, pelo jeito, ou pode ser antes, Olha, eu né? acredito que antes, eu acredito que antes. Olha, em resumo, tem que continuar trabalhando. E recolhendo. Não, em resumo, consulte um advogado previdenciarista, porque é extremamente Sim. importante, é extremamente importante. E acho que pegando o gancho faz parte do nosso público, né? Acho que, Não todos acho estão que eu com queria essa- trazer um pouco para esse perfil do nosso público que está talvez numa transição de carreira, Exatamente. né? Sei lá, fazer alguma outra coisa. Acho que é importante, né? Ter isso. E não só essa questão do público, mas também um fator que mudou bastante, acho que essa é uma questão importante citar, é quem é contribuinte como MEI, né? Como microempreendedor individual, que às vezes uma pessoa Tem a pegadinha, sai, né? Extremamente sai importante. de assalariado e monta teu negócio que eu vou te contratar pelo MEI, tu vai ganhar mais. E como é que fica para aposentadoria para quem É vira MEI? extremamente importante, Fábio, a tua colocação, porque o MEI contribui sobre salário mínimo. Obrigatoriamente, o MEI só contribui salário mínimo. E o MEI só tem direito à aposentadoria por idade. Verdade, né? Ah, mas aí o mundo acabou. Não acabou. Pode complementar, mas só pode complementar até o salário mínimo, porque é MEI. Então vai complementar o percentual que falta para poder se aposentar por tempo de serviço, tempo de contribuição. Mas limitado ao salário mínimo também. Isso, né? Mas daqui a pouco o cara tinha uma renda boa, né? Sim. E aí ele Mas é isso vira aí. MEI e paga o mínimo, né? Ah, e agora eu vou Aí gastar vai se menos. aposentar, É exatamente. tu vai ganhar mais, né? É exatamente para isso que é importante o planejamento, sabe, Louvatel? Porque geralmente a minha experiência, assim, o que eu percebo das pessoas é as pessoas ganharam muito dinheiro ao longo da vida, mas não foram previdentes. E ganhar dinheiro não significa Tu ter dinheiro. Exatamente. Tem a forma de gastar, tem a forma de aplicar, tem a forma de valorar. Então, isso tem que tomar um cuidado muito grande. Eu conheci pessoas que ganharam no escritório, conheci pessoas que ganharam muito dinheiro ao longo da vida e investiram, sim, em imóveis, enfim. Mas a aposentadoria que buscaram estava lá no salário mínimo. E isso impacta para a pessoa, impacta muito nesse momento. Então, é aquela coisa que eu vendo, eu vivenciando, eu estando no meu segundo tempo e olhando para isso, eu digo, não é o que eu quero. Eu quero cuidar bem para quando eu chegar numa determinada idade eu estar bem com isso. Que aí entra a questão da liquidez, né? A pessoa pode ter Exato. o patrimônio, mas não tem a renda, né? Exato. E claro, pode quer ter, viajar? pode ter um Imposto, aluguel, né? pode ter um aluguel, tá, mas não tem uma certeza absoluta né, sobre isso. Até o momento de pandemia que aconteceu e todo mundo largou as atividades e foi para dentro de casa em home office e descobriu que dá para trabalhar dentro de casa sem o custo de uma estrutura física, de uma sala comercial ou de alguma coisa assim. E isso muda radicalmente. Ter imóveis não é garantia de receita. No teu caso, no direito previdenciário, acontece muito como no marketing, todo mundo é consultor de marketing. Muito. Fez o cursinho de Curso- uma Olhou hora. no Google, olhou no Google. Eu olhei, não, mas agora eu já sei mexer no Canva, já sou consultor de marketing. Como é que tantos colegas aí de direito têm muito metido dizendo... Sim, eu acho que em todas as áreas, porque a internet, as redes sociais, elas acabaram, né, divulgando muitos especialistas ou muitos graduados aí em todas as áreas, inclusive na nossa área. Então, a gente comenta muito, eu faço um curso em Curitiba uma vez por mês, e lá a gente é um grupo de 10, 12 advogados especialistas do Brasil. Eu considero um grupo muito bom, de pessoas que têm um conhecimento muito bom. Me sinto privilegiada de estar nesse grupo. E lá a gente comenta.
Você viu no TikTok, você viu no Instagram, você viu no Facebook e vai ter a garantia ao final. Eu já atendi pessoa que veio acompanhada de filho e disse, mas um colega seu disse diferente onde? No Instagram. Procura os contatos lá e conversa então com a pessoa. Exatamente, existe muito disso, todas as áreas hoje, mas inclusive na nossa, e pode trazer um prejuízo gigantesco, porque a gente trabalha com patrimônio, né? E é um patrimônio futuro e esperado e expectado. Então, não aconselho, né? Em nenhuma área, mas pode trazer um prejuízo gigantesco. As pessoas acabam ficando admiradas, né, com a rede social, mas isso é mais fácil do que o trabalho árduo. Existe o mundo virtual, existe o mundo real. Exatamente. O mundo real, ele é exatamente real. Real. Tem as frustrações, né? Sim. As pessoas comentam também essa questão do direito adquirido, né, que é muito utilizado nessas ações, né, isso até inclusive na reforma, né, isso realmente é utilizado como mecanismo de busca? Sim. O direito adquirido é previsto na legislação e é respeitado muitas vezes. Quando não é, no judiciário ele se faz respeitar, né, e o que é muito confundido às vezes, expectativa de direito com direito adquirido. Então eu tinha uma expectativa de que eu iria me aposentar Não, isso não é direito adquirido, é uma expectativa. Então muita gente às vezes fala, mas eu já tenho direito adquirido. Não, tu já fechava a aposentadoria antes? Não, então era uma expectativa. Né? É isso. Mas quando é direito adquirido, sim, é respeitado. Geralmente e inclusive no administrativo. Eu falei. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Claro. Um amigo meu que veio do interior. Ainda conta rural. Ele trabalhou desde os 13 até os 19 na agricultura. Antes volta. Com a mudança da regra. Isso permanece? Isso continua? Sim, a agricultura permanece sendo computada como tempo de contribuição, sim. Então já estou aposentado. Esse teu amigo já foi uma parceria. Não era teu amigo que estava aposentado? Então já estou aposentado. Sim, permanece. E, inclusive, assim, claro, até 1991, até 31/10/91, não precisa indenizar a agricultura para poder computar como tempo de contribuição. Para aposentadoria por tempo de contribuição, mas para aposentadoria por idade não tem indenização. Eu te fiz essa pergunta porque a gente vive numa região que tem muito interior. Na verdade, o Brasil inteiro, né? Então, sim. Tem muito caso assim que a pessoa trabalhou até os 18, morava na agricultura e depois foi estudar e foi... Sim. A nossa região aqui, ela é muito produtiva em todos os setores, assim. Setor mecânico, metal mecânico, gigantesco. Setor agrícola, gigantesco, agro. Enfim, serviços. É muito próspero aqui. E na advocacia previdenciária existem muitos advogados aqui que trabalham nessa área, justamente porque a gente tem várias frentes. Aposentadoria metalúrgico, caminhoneiro, a gente tem também, enfim, diversas áreas. Agricultura, demais. O que tem mudado é porque o meu público, ele é jovem, por aquilo que eu disse, né? De 41 a 55 anos é um público jovem. Então a agricultura... Muito jovem, vamos lembrar. Extremamente jovem. Não é nada daquela história do jornal de idosa de 41 anos. Não, isso aí é jornal do século idosa passado. É advogado agora. Né, do século passado, realmente. Então a gente tem muito... Claro, hoje, como saíram da agricultura, a maioria... Pela idade que tem, saiu depois de 91 e então já teria de indenizar. Então às vezes não compensa, não vale a pena pelo tipo de aposentadoria que vai configurar ali, né? Então a gente, dependendo do caso, diz não vale a pena contar, mas pode computar. Como tu diz, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Um a gente tem um trabalho extremamente artesanal. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa da equipe no escritório
E essa pessoa disse, a gente tem um trabalho muito artesanal, realmente. E isso é porque eu quero que seja artesanal nesse ponto. Não tem como tratar de direito previdenciário sem ser dessa forma. Cada pessoa tem uma história diferente. Até porque se alguém chega lá e dizer, mas meu vizinho se aposentou com 42. Bom, mas a história dele é diferente. Vocês nasceram juntos, trabalharam nas mesmas empresas, no mesmo setor, na mesma função, todo esse período de vida, então tu vai te aposentar igual. Mas se não foi, eu tenho clientes que são irmãos gêmeos e que têm vidas completamente diferentes, né? Depende muito. Mas este vizinho tem que ter alguma história do agro aí, que é algum vizinho da colônia, porque meu vizinho, tem que ter alguma história de... Na verdade a gente fala muito quando a gente se encontra em colegas, que a gente sempre quer conhecer o advogado do vizinho e ele nunca se apresenta, porque o advogado vizinho é muito bom. Ele é muito bom, ele faz miséria. Faz milagre. Nossa, eu não consegui chegar lá ainda. Cristo tá com ele. O crescimento aí nos últimos anos da previdência privada, previdência complementar, né, investimentos, as finanças, enfim, sem contar as criptomoedas, fique rico do dia para a noite, né, essas coisas. Isso impacta de alguma forma? Tu nota que daqui a pouco as pessoas, por ter essa previdência complementar que elas têm supostamente, né, entre aspas, uma expectativa talvez melhor, isso impactou na questão da previdência pública? Eu acho que há uma deficiência muito grande de conhecimento aí, Fábio. Deveria ser mais divulgado. Eu conversei contigo em outro momento sobre isso, justamente porque a previdência complementar ou outros tipos de investimento, claro que impactam sim, porque o planejamento previdenciário ele vai até um certo limite e existem outras questões financeiras, outros investimentos aí que poderiam estar sendo agregados a esse serviço que, por desconhecimento público geral, as pessoas acabam engolindo o que vem. Pode ser do Google, pode ser do que for ali, ou às vezes elas vão se orientar onde? Nos bancos, né, para a previdência privada. E talvez não seja o melhor investimento a previdência privada. Talvez até os bancos tenham algo melhor para oferecer para essa pessoa. Mas há uma insegurança. Então, procurar essa questão de investimento é muito importante. Saiu eu só não vou consultar agora, senão vou levar um tempinho maior, mas saiu uma notícia de que a cada 10 fundos de previdência, 9 não atingiram nem o CDI, né, nem a taxa básica de juros, né, de rendimento. Então, olha, às vezes dá uma sensação que está ganhando, mas na verdade não, né? E tem algumas taxas aí, né? Então tem que ser bem pensado, mas eu sou uma pessoa muito previdente. Eu acho que guardar, pensar, cuidar bem do dinheiro, tratar bem o dinheiro é muito importante para que as coisas se movimentem a esse favor. Mas é bem como tu disse, as pessoas precisam olhar melhor para isso. Previdência privada talvez não seja hoje o melhor investimento. Previdência complementar talvez não seja hoje o melhor investimento. Mas algum investimento deve acontecer. Ser previdente é muito importante. Sim. Tem uma história... O Fábio da F12 Consultoria aí para fazer os cálculos de investimento. Exatamente. Tem uma história engraçada para nos contar para nós, hein? Eu não o cara sei que se... chegou lá com a carteira de trabalho, com a rescisão, Eu não sei se é engraçada, mas tem muitas histórias assim que comovem muitas vezes, né, cada sentença que a gente tem eu vibro ainda, eu não perdi esse entusiasmo e espero nunca perder. Então, cada sentença que a gente vê que ganha, a gente usa muitíssimo estratégia processual. Isso é algo que se fala, é uma tendência, desde 2016 eu uso muito estratégia processual e aí a gente vibra quando a gente vê que a gente jogou com as peças direito, como deve ser, de fato, sabe? Então a gente tem algumas questões, vamos ver uma sentença que eu vi esta semana, de uma situação que a gente sabe o que no administrativo, estudando, a gente tem o conhecimento o que no administrativo é um entendimento favorável
e isso é público, e o que no judiciário o entendimento é mais favorável. Então tu sabe se o teu processo tu vai conduzir, obrigatoriamente tu tem que passar pelo administrativo, né? Tem que ter um prévio requerimento administrativo antes, né, de ir no judiciário discutir aquela situação. Então tu passa pelo administrativo. E no administrativo, o que muitas pessoas desconhecem é que existem instâncias que não se vinculam ao mesmo entendimento da autarquia. Então o INSS analisa, a autarquia analisa o teu pedido e depois tu vai para o Conselho de Recursos da Previdência com o recurso. E a legislação que eles se vinculam é muito mais ampla que a autarquia. Então o entendimento ali é favorável para algumas matérias, para outras não. Então a sentença que eu tive essa semana que eu gostaria de trazer é: nós trabalhamos esse processo desde 2018 para que a pessoa tivesse sua deficiência reconhecida no administrativo, tivesse o tempo todo de contribuição e ficou faltando uma parte só. Faltou 1 ano e 9 meses para essa pessoa fechar aquela aposentadoria que nós tínhamos previsto, que era 100%. Então nós fomos para o judiciário somente discutir aquela situação. Então, como é para um magistrado receber um processo sabendo que a pessoa não que tenha exaurido a via administrativa, mas fez um pedido administrativamente correto e só sobrou uma partezinha, né, ali controversa para discutir, e aquela parte está bem comprovada, dificilmente tu vai perder um processo desse, porque só ficou aquela parte, estratégia processual. Então foi 1 ano e 9 meses que faltou para esta pessoa, eu lembro que foi agora muito recente. E fomos para o judiciário, ganhamos, mas eu li que a sentença estava de parcial procedência. Eu disse, mas que estranho, a gente ganhou o que a gente pediu, como assim parcial procedência? E aí vem essa situação do que a gente estava falando, que a aposentadoria da pessoa com deficiência, e era o caso, é complexa, porque nela existe coeficientes de cálculo. Daí vem para as exatas, né? A gente sai das humanas e vai para as exatas. E os coeficientes de cálculo, no cálculo da sentença, estava equivocado. Então, aqueles 2 meses e uns dias ali que faltou no cálculo da sentença, a gente ganhou tudo que a gente pediu, mas o cálculo estava errado. Então, a gente acabou sendo de parcial procedência, ganhando tudo que queria. Então, são situações que a gente se depara, não somente com erro de sentença, com outras situações, enfim, diariamente. Teve uma sentença que eu li esta semana que não foi no escritório, foi divulgado de uma colega que me passou para eu ver, onde o juiz disse, peraí, o que está acontecendo? Aposentadoria especial, o INSS não concede. Por que a pessoa tem que vir no judiciário para discutir aposentadoria especial se é um benefício previdenciário e nós temos uma autarquia que trata disso, sabe? Então tem isso. Mas tem situações engraçadas também. Me lembrei de uma situação de um senhor que chegou lá no escritório, que ele me disse, a gente trabalha por indicação, né? Uma pessoa que indica a outra, não existe propaganda nessa área. E aí ele disse, bom, eu vim por indicação de um outro cliente seu. Do um vizinho, talvez? Não, acho que não era vizinho. Esse era vizinho. Mas era um cliente. E não sei, talvez seja. E ele disse, Paula, eu sofri um acidente, quebrei a mandíbula, eu fiquei olhando, né? Na época eu acho que ainda se usava máscara, talvez. Quebrei a mandíbula, eu disse, bom, não dá pra ver. Dente eu só tenho um. E eu... Poxa vida. E quebrei o crânio. Tiveram que montar de novo meu crânio. Mas ele é uma pessoa que faz a graça dele, sabe? Porque eu sou séria, eu geralmente sou séria. Então, ele fez a graça dele, porque ele disse, quebrei a cabeça, tive que montar a cabeça de novo. E o senhor mesmo que está aqui, né? Carne e osso. Mas realmente, foi uma situação bem trágica que ele sofreu, um acidente muito trágico, realmente, que quebrou, esfacelou, ficou 60 dias em coma, e quando voltou a andar e me contou as histórias, eu andava lá pelo hospital, botava o terror, usava fralda pelo corredor e tal.
Mas foi adiante, conseguimos Sim. encaminhar o benefício também, enfim. Acontece. Pegar um gancho que você falou antes, a OAB, ou seja, a OAB, ela proíbe os advogados de publicar, de fazer propaganda? Existe uma, como é que eu vou dizer, uma normativa, existe uma forma de fazer, né? Agora, era mais restrito, agora de pouco tempo já se tornou um pouco mais amplo, mas tem bastante restrição ainda, tem bastante restrição. Eu não faço muita coisa que poderia se fazer. Há um tempo atrás não podia ter uma vinculação do site ao telefone, por exemplo, né? Nenhum atrativo para o escritório. Sim. Outdoor não pode, essas coisas muito, né, chamativas não pode. Então é discreto, né? Embora a gente veja hoje muito, a gente vê pelas redes sociais muita propaganda. Tem algumas que são realmente podem, mas tem gente que extrapola. Beleza. E o segundo tempo da advogada, ou dos advogados, como é que é? Então, assim, né, eu acho que sim. Na minha área, com a reforma inclusive, com a idade também, a gente está se reformando também. Acredito que é um outro momento da advocacia previdenciária, onde se trata muito mais de planejamento do que antes. Não se tratava muito de planejamento antes as pessoas já chegavam para se aposentar. Eu acho que fechou meu tempo, então eu vim me aposentar. Então a gente teve de se reinventar muito. A gente teve micro-reformas desde 2016, que foram entrando em 2015 já, quando a Dilma falou do 85-95, veio a legislação ali, em 2013 veio a aposentadoria da pessoa com deficiência, e aí teve outras reformas micro, assim, a pensão por morte, né? Nós tivemos idade progressiva para a pessoa receber a pensão por morte por X período, dependendo da idade que ela tem. Enfim, muitas reformas aconteceram e para nós também. Nós temos de nos reinventar. Eu tive de pensar muita coisa no escritório quanto a forma de cobrança, forma de valores, para valorar o nosso trabalho, para, enfim, a forma de atender, o procedimento de atendimento. Isso é algo que eu tento deixar o mais personalizado possível para tentar fazer uma gestão com melhoria, né, contínua. Então, nós tínhamos um procedimento, a pessoa chegava, já tinha um atendimento, e dali já vinha o cálculo, já ia para a aposentadoria. Hoje já não, tem uma prévia para isso, tem a documentação para trazer, já se calçamos antes, porque às vezes é para deixar prontinho para daqui a pouco. A gente já não vai mais usar neste momento, né? Então, sim, tem... Bacana isso, né? Tipo, então, no teu ver, eu acho que tu já colocaste aí, essas reformas foram necessárias e, digamos, a gente andou para frente, né? Ao contrário até que, de novo, as redes, o pessoal está pensando, né? O Brasil com passos pequenos, né? Mas está no caminho, está avançando também nesse ponto, no teu ver, assim. Essas reformas foram necessárias, foram... Muitas reformas. Foram boas, né? Acho que... Algumas sim, Lobatel. Eu acho que talvez a reforma da Previdência ela era necessária. Como a gente falou, era uma idosa de 41 anos. Hoje não. A gente olha as pessoas com 60 anos, eu não as vejo como idosos, né? Como pessoas idosas. Eu acho que são ativas. O meu pai tem 69 anos, ele agora de pouco disse, vou parar. Mas ele vai parar porque ele fazia muita quilometragem por dia para ir trabalhar, enfim, quis ficar no sítio, quis ficar um pouquinho melhor. Mas senão ele está ativo para trabalhar. Realmente. A gente vê hoje as pessoas com 60, 65, 70 anos muito ativas. Então, as reformas eram necessárias pelo envelhecimento da população. Com quantos anos hoje a gente vai ver pessoas até da nossa faixa etária e um pouco mais começaram a trabalhar? 12. Ou na agricultura, às vezes antes, 8, 7 anos. Muitas vezes eu ouvi de cliente, olha, quantos anos tu começou a trabalhar? Eles disseram, olha, quando a enxada dos adultos ficava gasta, eles davam para criança, né? Eles davam para criança, vai carpindo aí, vai ajeitando aí, vai dar comida para as galinhas, vai tirar o leite, vai tratar o gado,
vai tratar os porcos, e assim vai. 8, 7 anos estavam se virando a criançada. Hoje não. Hoje eu vejo, e agora é um dado meu, né, não foi pesquisa, mas o que eu percebo da sociedade é que se está começando a trabalhar muito mais tarde. Os pais têm investido muito nos estudos dos filhos e não a busca dos filhos pelo estudo deles. Que daí eles trabalham para custear o estudo. Nós trabalhamos para custear o nosso estudo, né? Hoje me parece que as crianças, a preocupação dos pais é custear os filhos, o estudo dos filhos. E não, eu vou deixar meu filho também por si ter essa história para contar, olha, bater no peito e dizer, olha, eu paguei minha faculdade. Eu trabalhava o dia inteiro e de noite eu pagava minha faculdade. Quanto isso enriquece, né? Mas era necessário, sim, as reformas, porque justamente a sociedade mudou. As contribuições mudaram. Quem vai começar a contribuir com 30, 35 anos depois de ter feito mestrado ou doutorado, a graduação, enfim, precisa se aposentar um pouco depois, talvez, porque não vai ter uma solidariedade aí justa. Não, bacana isso, porque eu era um que acreditava, né? Eu sempre digo, tem que se pensar, por mínimo que a gente vai ganhar, tem que se pensar numa previdência, Sim. né? E aí eu via muitas pessoas com descrédito, né? Então é bacana ouvir isso, né? Porque senão não faz sentido, né? Eu, empresário, né? Tu pagar de novo, mas enfim, né? É interessante, sim, Lobatel, essa é uma inquietação que as pessoas têm hoje. Na nossa faixa etária, elas têm essa Eu várias vezes inquietação. pensei, vou pagar ou não vou? É importante. Porque todo mundo diz, não paga, né? A gente conversou no início, né? E não paga o teu parceiro aí do lado aí. O menor custo possível. Não é. O menor custo possível e maior benefício. Se não retornar, exatamente, se não houver um Descontador retorno. aí, né? É pra isso, né, Fábio, que a Previdência, ela exige uma contraprestação. É um seguro, nós estamos falando, é um seguro. Por ser um seguro, tem que ter uma contraprestação. É que a pessoa tem que ter mecanismos de segurança, né? Perfeito. Então pode ser pela previdência, pode ser por um seguro, pode ser por um investimento, enfim, mas Diversas tem que formas. pensar nas situações, né? Pode acontecer. A Previdência Pública, ela é segura, e as pessoas precisam acreditar nisso. Talvez a reforma da Previdência trouxe para alguns essa indagação. Desconfiança, né? Sim. E para um público, pensando no nosso, ou no nosso aqui, bem no nosso micro público, e se a pessoa se expatriar? Estou pensando nesse público aqui da nossa idade que está na sua mudança de plano, de carreira, de projeto de vida. Vou para um outro país. Tem público que tu já atendeu, que aconteceu a situação, continua pagando, não paga, IPT saudações, como é que fica? Depende muito do país que a pessoa vai, então, enfim. O Brasil tem acordos internacionais com diversos países. Ucrânia e Rússia estão... Poxa, daí me pegou, realmente não é o meu caso que eu tenha tido, então, poxa, pergunta outro. Tá, tirando então, Ucrânia e Rússia... Estados Unidos tem, por exemplo, Portugal tem, a Espanha tem, a Argentina tem, são vários os países que têm acordo internacional. Eu diria que trabalhar com previdência, se fosse nichar somente com acordo internacional, já teria um público gigantesco. E aí é bem interessante a pergunta que o Fábio fez antes, agora eu vou puxar um gancho que eu não me lembrei antes de responder. A reinvenção no segundo tempo da advocacia e também pós-reforma e pós-pandemia também. O que trouxe a pandemia? A possibilidade de abrir uma janela para o mundo para atendimento. Então a gente tinha um atendimento bastante conservador, um atendimento presencial, e a pandemia ela trouxe o atendimento online com muita força. Não que não existisse, mas trouxe com muita força. Então, atender o pessoal de outro país, hoje se torna mais corriqueiro. A gente tem no escritório pessoas de fora do país que a gente faz planejamento previdenciário, inclusive para ver se aposenta aqui, se aposenta lá, se aposenta nos dois, se volta para cá, se fica lá. Então, toda a história de vida da pessoa. É bem interessante esse assunto, foi bem boa a tua colocação, Fábio. Porque é um público gigantesco que a gente tem de Caxias para o mundo. Aqui é
uma região de exportação de mão de obra, de muita gente, Exatamente. principalmente na área de TI, que é muito fácil a pessoa, Todos, né? às vezes, estar aqui localmente e atende um outro país e um pouco migrar. E inverso também. Eu tenho colegas daqui que estão morando, uma colega específica que está morando na Polônia e atende pessoas aqui. O processo hoje ele é digital, né? Pode fazer de qualquer lugar do mundo. Não na minha área, mas... Mas esses acordos significa que a contribuição aqui vale para lá, é isso? Pode. É a reciprocidade. Reciprocidade. Aham. Pode haver a reciprocidade ou pode haver a concomitância. Chile, por exemplo, a gente tem situações de pessoas aqui que usaram as contribuições de lá para vir para cá, mas isso também tem que ser planejado, porque existem regras específicas e cada país, cada acordo, na verdade, cada acordo internacional tem as suas... qual é o valor do benefício? Dependendo, os Estados Unidos tem uma situação bem peculiar, que é um percentual. E aí, talvez não valha a pena se aposentar no Brasil trazendo os Estados Unidos para cá. Talvez valha mais a pena se aposentar nos dois. Talvez valha mais a pena se aposentar lá, dependendo do tempo de contribuição que a pessoa tem aqui ou lá, né? Na prática, por exemplo, se eu me mudar agora para os Estados Unidos ou Venezuela, um país... Argentina. digamos que eu me aposentei aqui e vou morar após a aposentadoria num outro país. Nesse caso, eu vou estar morando lá e recebendo do governo brasileiro, certo? E se eu não me aposentei, é a mesma lógica? Se eu vou concluir a aposentadoria morando em outro país, ficando lá 10 anos... Se tiver acordo internacional, sim. A fonte pagadora é o país de origem? Depende do acordo? Depende. Porque pode querer se aposentar lá e averbar o tempo do Brasil para lá. Agora tem uma questão... Em Santa Catarina, quando isso os me lembrou argentinos exatamente Sim. dominaram as praias, né, Canasvieiras. O mesmo gaúcho que se aposenta aqui, e o sonho do gaúcho que se aposenta aqui é morar onde? Na praia, em Santa Catarina. Sim. Então, tipo, o Estado paga a conta para gastar lá. Lá já tem, já botaram o Inamps lá também, tá? Isso é fato, assim, por exemplo, o gaúcho se aposenta e vai morar em Santa Catarina. Tá. Quem paga a conta é o governo gaúcho e a pessoa vai gastar economicamente no outro estado. É isso, né? Não, porque a Previdência é federal daí. Ah, é federal? Federal. Mas existe Brasil, muito independente internacional, do assim. estado. Tá. Ou Mas mas ele você que seja construiu servidor, aqui, né? Servidor público aí sim, né? Sim. Estado, né? Servidor público estadual que vai morar em Santa Catarina, aí sim. A gente tem N acordos internacionais. Esse de servidor público tocou, daí tem questão de regime próprio de previdência, daí é um outro universo. Outro regime, daí outro regime. Eu não atuo no caso de regime próprio de previdência, que é servidor público, né? Em todas as esferas eu não atuo, mas existem profissionais qualificados para isso, especialidade nisso, né? E a pessoa pode se aposentar nos dois regimes? Pode, sim. Eu já tenho clientes que são aposentados militares, por exemplo, e foram professores universitários. Se não há regra proibindo, há permissão. Mas nesse caso, por exemplo, militar, tem muitos requisitos a serem cumpridos para saber se pode se aposentar nas duas, né? É possível. São muitas regras. E a questão da Previdência é que tem muita legislação esparsa. A gente não tem um Código Civil, por exemplo. A legislação da Previdência ela é esparsa. A gente tem, então, aí a Constituição, a Lei de Benefícios, a Lei de Custeio, e aí N legislações federais, e aí depois a gente vai para as portarias do INSS, enfim, ali é um mundo à parte daí. Então queremos te pedir aí tuas recomendações, além das pessoas serem previdentes, tu tem alguma coisa que tu recomenda que a pessoa faça de leitura, acompanhamento, preparação? O que tu entende que é oportuno para o pessoal se preparar, além de consultar uma advogada especialista em previdenciário? Então, eu não vou voltar para minha área especificamente, porque eu vivo e eu respiro meu trabalho praticamente, né? Eu tenho um amor muito grande pelo que faço, então... Certamente, se eu fosse indicar minhas leituras, as últimas leituras dos últimos anos, elas são todas técnicas. Então, essa semana eu tirei a poeira de um livro que eu gosto muito, que é Geração de Valor. E eu acho que nele o autor ele trata muito sobre ética. E eu acho que isso eu carrego muito comigo, ética e movimento de vida.
As pessoas não podem parar de se movimentar, independente da idade que tiver. O movimento, o entusiasmo, a ética, né? É isso que não tem como dar errado. Se tu tem ética, se tu age correto com as pessoas e tem movimento, não vai dar nada errado na tua vida. Tudo vai dar certo. Perrengue, todos nós temos, e isso nos ensina a crescer. Então, o que eu deixaria, assim, esse livro, Geração de Valor. Tem um livro também bem interessante, e aí eu é a vida que eu levo fora do escritório, vamos dizer assim. Então, eu tento levar uma vida leve. Eu olho, eu observo tudo que está ao meu redor, eu sou uma pessoa extremamente observadora. Eu vejo, tô te vendo, tipo assim. Eu vejo borboletas, eu vejo o céu, eu vejo a lua, eu vejo o sol, eu vejo o formato da nuvem, eu vejo tudo por onde eu passo. Então, quando a gente tem um objetivo, a gente foca nele, mas a gente não pode deixar de viver o caminho para chegar até lá. Então, eu sempre olho e trago aqui, então, Marta Medeiros, que eu acho que ela tem crônicas da vida cotidiana, que mostra, assim, as nossas neuroses, né, diárias. A Graça da Coisa é um livro dela fantástico, acho que todo mundo deveria ler, para saber que ela tá lá trabalhando, de repente ela ouviu uma furadeira e ela vai olhar, tem um outro prédio sendo levantado que vai tampar o sol da casa dela, e aí ela já tá vendo outro ângulo do sol. É extremamente interessante a visão da Marta Medeiros, as crônicas dela eu amo, e o livro A Graça da Coisa, a coisa no caso é a vida, é a vida. Então eu sou uma pessoa que valoriza muitíssimo isso, a vida, as pessoas, a ética. A questão da curtir a jornada, né? Exatamente, exatamente. Tenha foco, mas não deixa de aproveitar o processo até chegar lá, a viagem. A gente tem o destino, mas o trajeto, quando a gente começa a programar uma viagem, isso já é fantástico. Então, o hotel que eu escolhi, ou que a família escolheu, ou que eu e minha parceira escolhemos, ele já tem a história. A gente tem um pedaço da gente em tudo que a gente faz, né? Então, é isso, assim. Que bom que está fazendo parte desse processo do segundo tempo. A gente Exatamente. falou justamente isso, a gente quer viver cada programa e cada programa é um aprendizado. É uma pós-graduação. Eu aprendo com vocês também, muito. Eu tava vendo, inclusive, que o Fábio Bisotto, ele falou do carrinho de lomba, um bitrem, né? Pra carregar jornal. Eu disse, bom, o que dá pra fazer, né? Dá pra recolher jornal com esse carrinho de lomba. Dei uma alongada no carrinho de lomba, fiz uma caixinha atrás. Fez um bitrem? Fiz um bitrem. Primeiro bitrem de carrinho. Primeiro bitrem. Não era articulado, mas era um tamanho do bitrem. Fantástico! Eu fui empreendedora, tentei ser empreendedora vendendo jornal, mas os jornais que eu tinha em casa eram amarelados para enrolar o leite, né? Que era de saquinho na época. E aí eu não tive muito sucesso, como o Fábio teve, né, de venda. Ninguém queria meu jornal amarelado. Lei do CNPJ, né? Se você não viu esse vídeo, olha aí. Boa dica, né? Fantástico. E outras, eu só tenho que parabenizar vocês, porque os programas estão fantásticos e o sucesso é garantido O também. nosso agradecimento pela tua disponibilidade para vir, então, como agradecimento, um apoio do nosso, um brinde do nosso apoiador, Vinho da Serra, o vinhodaserra.com, então vou Olha que legal. presentear aí Vinícola com vinho Tonê. e com o Instagram vinho_da Serra. Muito obrigada. E se não precisa se aposentar para esperar para tomar, pode Não, tomar é durante verdade. toda a vida. Né? Um abraço para o Luiz Camargo, lá nosso parceirão aí. Fantástico, muito obrigada. Muito obrigada. Bom, Paula, muito obrigado. Em nome de todos aqui do Segundo Tempo, nosso agradecimento pelas tuas contribuições. Teu site e redes sociais a gente vai colocar na descrição do vídeo. E uma última palavrinha para os nossos espectadores. Então eu diria que, primeiro, para as pessoas serem previdentes, eu acho que isso é extremamente importante na vida. Ficou esse recado, eu acho que o programa inteiro. E pensar numa indagação ali, então, que talvez seja interessante. O que você faria se você não tivesse medo?
que isso fique, sabe? Porque muitas vezes o medo nos impede de algo. Então, ficaria essa indagação aí. Muito obrigada pela audiência. Obrigada a todos. Valeu, muito obrigado. Obrigada. Valeu, pessoal. Não tenha medo de assistir o próximo programa também. Isso aí. É o Aldo. Vamos pegar. Pega as carteiras agora, então.